Convido os amados irmãos a se colocar sobre vossos pés para estarmos dando início a mais um culto diante da presença do Senhor. O Senhor já se faz presente e estamos na casa para adorá-lo e exaltar o teu santo nome nesta noite. Louvado seja Deus. Aleluia. Está frio, mas o Senhor tem nos aquecido. Louvado seja Deus. Oremos. Altíssimo Deus e eterno Pai, mais uma vez, ó Deus, quero te louvar e te agradecer, ó Deus, por estar diante da tua presença, Pai. Pai querido e Pai amado, que o Senhor nesta noite venha receber, ó Deus, os nossos louvores em adoração ao teu santo nome, Pai. Pai querido e Pai amado, venha tomar a vida de cada irmão e irmã que adentrar, ó Deus, nesta noite na tua casa, Pai querido. Sede sobre a vida, ó Deus, do grupo de louvor, Oceano de Unção. Sede sobre a vida, ó Deus, do grupo das irmãs, Pai querido e Pai amado. Sede sobre a vida, ó Deus, das nossas criancinhas, ó Deus, do departamento de crianças. Sede sobre a vida, ó Deus, de cada professor, ó Deus, que tem se dedicado, ó Deus, na obra do Senhor, para cuidar dos nossos filhos. Meu Deus e meu Pai, nesta noite que o Senhor venha usar, ó Deus, o pré-leitor da tua palavra, venha falar grandemente aos nossos corações, Pai querido, a qual o Senhor se manifesta neste lugar, Pai. Meu Deus e meu Pai, quero te louvar e te agradecer pelo fôlego de vida que me deste, ó Deus, neste dia, Pai. E louvar, ó Deus, por mais uma vez estar na tua casa, glorificando e exaltando o teu santo nome. Que o Senhor, ó Deus, possa manifestar a tua glória, derramar o teu Santo Espírito em nosso meio, porque nesta noite, ó Deus, cremos, ó Deus, que o Senhor fará maravilhas, Pai querido. Meu Deus e meu Pai, tome, ó Deus, a cada irmão, ó Deus, que adentrou, ó Deus, na tua casa nesta noite, para te buscar, para engrandecer o teu santo nome. Nesta noite, Deus Todo-Poderoso, eu entrego a minha vida diante do teu altar. E te peço, ó Deus, que o Senhor venha falar comigo grandemente, ó Deus, a partir de agora, ó Deus, diante da tua casa. Fale com o teu povo, ó Deus, a qual, ó Deus, se encontra, ó Deus, na tua casa de oração. Meu Deus e meu Pai, sede sobre nossas vidas. Pai querido e Pai amado, aqueça, ó Deus, aqueles que estão afora, ó Deus, passando, ó Deus, por frio. Mas o Senhor, ó Deus, é o nosso aquecimento, Pai querido. E eu venho te pedir, ó Deus, que o Senhor vai tocando, ó Deus, sobre essas almas, ó Deus, que ainda não conhecem, ó Deus, o teu santo evangelho, Pai querido. E que nós possamos ser bocas de Deus na vida daqueles, ó Deus, que ainda, ó Deus, não conheceu o verdadeiro amor do Senhor. Pai querido e Pai amado, que nesta noite possamos nos aquecer, Pai querido, sair cheios, ó Deus, da tua santa presença nesta noite, Pai querido. Venha receber, ó Deus, o meu louvor, a minha adoração diante da tua casa, Pai querido. Receba, ó Deus, todas as nossas súplicas, ó Deus, a qual apresentamos, ó Deus, diante da tua santa presença, Pai querido. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Eu gostaria de convidar a missionária Neuraci nesta noite para estar trazendo o hino da harpa para a amada igreja do Senhor. Vamos louvar o 186. Glória a Deus.
Louvado seja Deus. Eu gostaria de já convidar o grupo de louvor, Oceano de Unção, para tomar a frente, para estarmos adorando ao santo nome do Senhor. Convido a amada igreja do Senhor a abrir as vossas escrituras em Salmos 42, verso 1 e 2. Louvado seja Deus. Salmos 42, verso 1 e 2, que vai nos dizer assim: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa vida, ela é dependente do Senhor. Louvado seja Deus. Aqui a palavra compara com o servo. Ele depende da água. Nós dependemos do Senhor Jesus. Para estarmos nesta terra, somos dependentes dele. Sem ele nada somos. Se estamos aqui é pela graça do nosso Deus. Se estamos de pé é pela misericórdia e a bondade do nosso Deus, que nos colocou nesta terra para habitar e para pregar o santo evangelho dele, mas não para ficarmos parados, para ficarmos estarrecidos. O Senhor nos colocou nesta terra para sermos boca de Deus neste mundo. Louvado seja Deus. O Senhor nos colocou nesta terra para profetizar para as nações. Louvado seja Deus. Então nesta noite vamos o adorar de todo o nosso coração. Louvado seja o nome dele, porque ele já se faz presente na casa. Aleluia.
exalta o teu nome, Jesus. Aleluia. Oh, maravilhoso Deus. Santo, santo é o teu nome, Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim.
gostaria de dar uma oportunidade para a pastora Silvia trazer algo da parte do Senhor, amém? Louvado seja Deus. O juiz, não vou falar o nome dele, lógico, ele é uma casquinha de ferida muito complicada, muito difícil. Aí eu falei, sabe o que eu vou fazer? Vou fazer um giro. Vou orar, que é a ferramenta que eu tenho. Aleluia! E ele vai ficar um doce. E olha, meus irmãos, não é que funcionou? Ele é assim, terrível. Esse trabalho é muito terrível. Os advogados sempre comentam que ele é muito rude, assim, ele dá muito mais a causa para o empregado do que o empregador. E eu tinha uma situação para resolver lá, e foi muito interessante porque o advogado do meu funcionário falou assim, olha, eu preciso, estou aqui querendo, porque ele se acidentou numa época, e na época, quando ele se acidentou, ele estava com seguro de vida. Aí ele falou assim, estou questionando aqui sobre a questão de seguro. E o juiz olhou e falou assim, a empresa fez a parte dela. Ela fez o seguro. O sinistro, quem era você. E aí ele fez outros questionamentos, né? E o juiz falou assim, doutor, eu sei que pelo processo a culpa é dele, citando o funcionário, a tomada de iniciativa deveria ter sido dele, o cálculo que você fez está totalmente fora do padrão que existe, da onde que você está fazendo essa conta, que estaria pedindo R$500 mil. Eu olhei e falei assim, aí eu olhei para o juiz e falei, não é querer. Aí, no final, fizemos uns acertos lá, e aí ele parou, olhou para mim e falou, por causa da sua honestidade, eu não vou cobrar sucumbência, mas não sei o que, não sei o que lá. Eu falei, Jesus, você quer que eu saia daqui de joelho, você quer que eu saia? Mas assim, como o poder do jejum e da oração, ele realmente é eficaz. Poderia ter sido um processo muito pior para mim. Eu falei, excelentíssimo, eu estou assim nessa situação, a empresa passou por isso, eu estou aqui, não estou tirando. Se eu falar aqui para o senhor que eu não aceitei as regras decisórias, eu não aceitei mesmo. E eu não estou aqui para eu quero fazer um acordo, eu quero resolver aqui. Mas dentro do que é justo. Ele falou, não, eu vou ser justo. Então, você vai para o advogado, você vai pagar a sucumbência, você vai fazer isso, você vai ser... Aí ele falou, não é justo, você é justo ela pagar, que a culpa foi dele? Eu olhei e falei, Jesus, como isso é bom. Eu louvo a Deus por essa fidelidade que ele tem, porque existem muitas situações que passamos, mas são processos que passamos na vida, mas nunca deixamos de fazer o que é correto, né? Então eu louvo a Deus porque nesse momento eu falo, gente, como esse homem ficou doce. Até sorriu, porque eu pensei que a coisa rara dele sorrir, né? E um dos versos que eu falei assim, quando eu estava em oração, eu falei, Senhor, é sempre o Salmo 23 que eu amo esse salmo. O Senhor é meu pastor, a nada me faltará. Aleluia. O Senhor me guiará, o Senhor estará comigo em todos os momentos. Então eu falo, Ele continua sendo o meu pastor, Ele continua sendo o pastor de cada um aqui. Aleluia. Nessa oportunidade eu falo, a oração e jejum, meus irmãos, é uma ferramenta assim que não dá para abrir mão. Em momentos difíceis, em momentos e situações assim que a gente realmente esteja num beco sem saída, há uma saída, porque o nosso Senhor está conosco. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Nosso Deus é fiel, né? Quando nos colocamos na presença diante do Senhor, estamos em propósito de oração e jejum, o Senhor
nos responde, Ele dá a vitória aos seus filhos, né? Como fez na vida da pastora Silvia, faz na vida de qualquer um aqui, a qual tem esperado. Neste momento vamos fazer a parte administrativa. Louvado seja Deus. Livro de Deuteronômio 14. Aleluia. Deuteronômio 14, 22. Vamos entregar o nosso melhor na presença do nosso Altíssimo Deus. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: certamente darás os dízimos de toda a novidade da tua semente, e cada ano se recolher do campo. E perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para lhe fazer habitar o seu nome, comerás os dízimos do teu cereal, do teu mosto, do teu azeite e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar por estar longe de ti, o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado. Louvado e agradecido ao nome do Senhor Jesus. Esta noite eu convido você que trouxe o seu dízimo, a sua oferta, para entregar diante da casa do Senhor o seu melhor. A nossa amada igreja, a casa do Senhor, ela necessita das verbas, a qual é empenhada em pagar aluguel, em pagar a luz, em pagar as despesas ordinárias que temos dia a dia para cumprir na casa do Senhor. Louvado seja Deus. O nosso irmão Diácono Marcelo estará adorando ao Senhor. Depois estarei passando os recados finais e o pastor Adilson estará com a palavra nesta noite. Amém. Os pais da igreja. Amém. Fica de pé para adorar a Deus nesse momento também. Amém. Pelo Senhor, achamos sua glória será vista em toda a terra. Mas cantamos, glória a Deus, descemos toda a honra nas merecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nem o inimigo nos resistirá. Achamos em suas mãos a chave da vida, e nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, descansar toda a honra nas merecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nem o inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nem o inimigo nos resistirá. Nem o inimigo nos resistirá. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Estamos nessa noite na quarta profética, né? Mas estaremos iniciando uma nova campanha na próxima quarta-feira, a qual estaremos 5 quartas-feiras aqui entregando o que o Senhor colocou no coração do pastor Adivaldo e a confirmação do Senhor, através da pastora Silvia, a qual entregou o testemunho dela aqui. Aleluia. Podemos ver que o Senhor está no controle de tudo e traz a confirmação. O tema da nossa campanha vai ser em Josué capítulo 3, versículo 5, que vai nos dizer assim: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós.
Isso é apenas a confirmação que o Senhor tem para a amada igreja dele. E também no domingo, a amada igreja do Senhor possa estar colaborando, de não estar faltando. Estaremos tirando os nomes para o amigo de oração para o final de ano. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Teremos nosso culto de ensino na sexta-feira. Voltaremos ao normal, 7h30. E no domingo estaremos aqui novamente adorando ao santo nome do Senhor. Amém? Eu convido o pastor Edivaldo nesta noite para estar adiante, trazendo a palavra do Senhor. Eu convido a amada igreja do Senhor a estar orando e apresentando a vida dele. Amém. Altíssimo Deus, santo e poderoso, Pai, Deus e eterno, é diante da tua amada e santa presença, ó Deus, que eu venho aqui mais uma vez, humildemente, te pedir, ó Deus, que o Senhor use, ó Deus, a vida do teu servo. Ele é escolhido de ti, a qual o Senhor já ministraste, ó Deus, sobre a vida dele, o que ele irá trazer, ó Deus, nesta noite para a tua amada igreja. É aquilo a qual o Espírito Santo do Senhor falará, ó Deus, tremendamente, ó Deus, na boca dele, ó Deus. E que a tua amada igreja do Senhor não se disperse, mas preste atenção na voz do teu Espírito Santo. E que possamos sair, ó Deus, da tua casa, renovados, cheios da tua santa presença, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Pode se assentar, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Como o presbítero já havia anunciado, Deus confirmou no nosso coração. Nós estávamos no horário de almoço, falando sobre a próxima campanha. E esses dias passou a voltar a ficar correndo de novo lá no nosso serviço. E eu não vi o celular durante o trabalho, fui ver no horário do almoço. E foi um momento que eu subi no segundo andar lá do Almoxarifado, tem uma área externa que de vez em quando eu fujo para descansar ou para orar. Foge um pouco do barulho lá da oficina. E aí quando os irmãos falaram sobre o tema de campanha, vamos fazer, vai deixar para o ano que vem ou não, vamos continuar fazendo campanha, vamos ficar num tema livre, né? Mas quarta-feira vai haver. E aí o Espírito Santo falou muito ao meu coração sobre esse tema de Josué, capítulo 3, versículo 5. E o Espírito Santo falou ao meu coração, eu compartilho com os pastores. Porque quando ele fala, amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Aleluia. Ou seja, ele está dizendo, se preparem, porque o amanhã, no caso, ele tipifica o ano que está para entrar. Amém, Jesus. E nós temos um problema muito sério, o pastor tem dito isso, e nós como pastores concordamos e endossamos isso, porque como eu já falei, a responsabilidade do rebanho não está só sobre a vida do pastor Emerson e da pastora Regiane. Ainda que o diabo fale no ouvido de alguns, dizendo, eles abriram a igreja, o problema é deles. Quem abriu a igreja foi Cristo Jesus. Ponto. Quem começou a igreja foi Cristo Jesus. Nem os apóstolos abriram a igreja. Dizem que o Pedro é o pai da igreja, ele não é o papa da igreja. Amém? Nós sabemos disso. Deus usou a vida deles, mas Deus já fundou a igreja lá desde o princípio. Então quem está à frente da igreja, ele tem uma responsabilidade, mas o dono da igreja continua sendo Cristo. E quem está dentro da igreja, seja o pastor, o presidente, segundo, terceiro, quarto, quinto, não interessa a hierarquia, tem a mesma responsabilidade. Então a nossa preocupação, a nossa oração é o que nós podemos fazer para que o rebanho siga o caminho. Porque o pastor ensina, o pastor instrui com aula, com sabedoria, com oração e com jejum. E qual é a nossa função? Não é somente pregar, é acompanhar. Então o Espírito Santo me diz que temos que preparar-nos, porque no final do ano nós, sem percebermos, também tiramos férias. Não há nada de errado em tirar férias, mas não dá para tirar férias de santidade, de jejum, de oração, como a pastora falou. Porque o diabo não tira férias ao meu respeito. O diabo não tira férias ao nosso respeito. Final de ano eu vou deixar o crente livre um pouquinho, porque depois eu volto a tribular ele no início do ano. Muito pelo contrário, porque é nessa época que nós estamos mais vulneráveis. O sentimento de descanso, de dever cumprido ao longo do ano, as férias que nós recebemos, nos levam a nos acomodar. Quando na verdade nós temos um ano inteiro para enfrentar, o Espírito Santo me falava, só que nós não nos preparamos. E esse é o grande problema. Aí o ano se inicia. E alguns ficam fazendo uma campanha de 12 dias para 12 meses. Não estamos criticando isso, pelo amor de Deus. Toda campanha é válida, mas nós temos que nos preparar para o que vai vir à frente. E nada melhor. E o que o Espírito Santo tocou ao nosso coração e nós desejamos é que a igreja entenda isso. As próximas 5 quartas-feiras
venha para o culto com esse sentimento de santificação, de se preparar, aleluia, para o ano que há de vir. Porque eles passaram por um grande milagre. A santificação deles não foi só para o mar abrir, para o Jordão abrir. A santificação e a preparação foi para poder entrar na terra, porque a travessia do Jordão foi um passo importantíssimo. Do outro lado tiveram guerras, do outro lado enfrentaram adversários. Tanto é que Deus usou o pastor semanas atrás para falar sobre a herança de Caleb, né? Que ele já recebeu lá, mas ele ainda tinha que enfrentar os adversários. Se cumpriu tudo, ele já estava do outro lado, já tinha atravessado o Jordão. Está tudo pronto, mas ainda é uma peleja. Então Deus vai nos fazer atravessar esse ano, passar a virada de ano, passar de um ano para o outro. Para nós é como atravessar o Jordão, é de uma importância muito grande. E quantos não conseguem fazer isso? Há obstáculos colocados dentro de nós no mundo espiritual que nós não vemos. Na saúde, mas você nem está percebendo o mal que está aí, que Deus está te livrando. N situações estão ocorrendo e é importantíssimo passar esse ano para o outro. Como é importante, muito obrigado, irmão. Atravessar o Jordão para começar na terra. Só que passar a virada de ano não significa a peleja está conquistada. E nós podemos passar a virada de ano de novo e continuar como foi esse ano inteirinho. Então a intenção é se santificar, se preparar, se guardar. E o Senhor estará usando os amados irmãos que já estão escalados para ministrar, que o Espírito Santo já escalou, e que vai ministrar o meu e o seu coração. A ideia é preparar a igreja para o ano que está entrando. Porque estamos não só na expectativa, pastores. Deus vai fazer maravilhas amanhã. E cadê que esse amanhã nunca chega? Cadê esse amanhã? Ah, mas pode ser uma prove. Estamos vivendo numa prove Deus. Deus já aprovou. É porque muita gente fala, aprove a Deus, vai dar tudo certo. Deus já disse o que deve ser feito para que tudo dê certo. Deus já falou. Ele já deu uma instrução. Se santifique, se prepare, se santifique. E o Espírito Santo falava para mim, o jejum não é só da comida. O jejum não é só deixar de comer 1 ou 2 horas, mas há alguns jejuns que precisam serem feitos, que você não conseguiu, que eu não consegui fazer o ano inteiro. E uma das coisas que nós vamos bater nessa tecla é jejuar de celular, é jejuar de internet, é jejuar de alguns lugares, é jejuar de algumas companhias, é jejuar de alguns sentimentos. Algumas coisas a gente precisa modificar isso na gente. Hoje o celular ele é uma algema, ele é uma algema invisível. Quando você pega no celular você fica preso ainda horas, mas quando você dobra o joelho para orar, 5 minutos você está dormindo. Isso é com todo mundo. Comigo, estou falando que acontece comigo. Eu passo o dia inteiro trabalhando no celular, a gente tem grupo até perder de vista. Eu deixo o corporativo até na empresa, porque se eu trouxer o corporativo para casa, eles estão chamando. A Concrescer, onde eu trabalho, ela tem a usina do limão que funciona 24 horas. 6 horas da manhã já tem gente querendo peça lá no almoxarifado e eu estou no caminho para o emprego, só para vocês terem uma ideia. E aí você sabe que você abre e vê uma situação da empresa, aparece um anúncio interessante, às vezes até fala de gripe, alguma coisa, e você entra e deve se foi mal. Então a gente precisa se santificar. Santificar significa se separar. Nós já temos o nosso nome escrito no livro da vida. Então o Senhor não vai tirar de lá se nós não errarmos com Ele. Mas a gente vai viver uma vida muito difícil e podemos ter uma luta muito mais atenuada se a gente se santificar e buscar a Deus. Esse é o propósito do Espírito Santo. Então a gente convida a igreja e convida demais irmãos, tragam mais pessoas para entrar nesse propósito conosco. Vão ser 5 quarta-feiras. E eu acredito que serão tão bênçãos como foi os 10 dias. Nós passamos 10 dias seguidos vindo para a igreja. Deus me curou de asma durante esses 10 dias. Só o pastor sabia. Nós começamos na sexta-feira, sexta, sábado, domingo. Na segunda-feira, numa bela segunda-feira, porque toda segunda-feira é boa, eu estou tomando banho para ir trabalhar. Depois eu senti falta de ar no chuveiro. E fui ficando assim a semana inteira. E vai no médico, e vai no outro. A semana toda. Mas quando foi na última semana, quase no final da semana, a asma sumiu. Fui no pneumologista, estou fazendo exames. Fui no endócrino também por causa do estômago. Atacou tudo. E o Senhor Jesus me curou. Então é que você me viu pregando aqui, e se alguém percebeu no dia que eu preguei, no início da pregação, eu dei uma puxada de ar aqui monstro.
Isso aqui eu falei assim, mas o Senhor vai ministrar. E às vezes que eu estava louvando, enquanto eu chegava, quando eu começava a louvar, o arraso ia embora. E eu não tenho asma. Não tenho. Mas eu fiquei ruim. E o Senhor me curou. Então eram os 10 dias que eu tinha todo o argumento para não vir. Mas foi aí que eu falei, Senhor, quantas quartas-feiras eu tenho perdido por causa do trabalho? É bênção. E Deus preparou tudo, porque diminuiu as compras, diminuiu o movimento no almoxarifado, e eu consegui sair dentro do horário. Então Deus deu todas as condições. Mas eu podia dizer, mas eu estou com falta de ar, eu estou cansado. Mas o horário está pronto. Você tem tempo para sair. Sempre haverá alguma coisa. Sempre haverá alguma coisa que você possa falar, eu posso, mas eu não posso por causa disso. Aí eu falei, não, eu vou. Eu vou. Porque qual foi o primeiro pensamento? Eu vou chegar em casa mais cedo. E vou ficar agonizando mais cedo em casa. Mais preocupado. E eu falei, então eu vou buscar a face do Senhor. Então eu estou contando isso hoje. Não poderia contar quando peguei aqui. Não, eu estou contando isso hoje. Porque a gente tem que ter um propósito. O problema está aí. Isso não é fanatismo. Não estou dizendo para você vir para a igreja aqui num balão de oxigênio ou numa maca. Vai depender da sua fé. Não estou dizendo que é para vir para a igreja faltando um pedaço. Porque na verdade a gente vem faltando um pedaço. Sentimentalmente falando. Mas é pôr um propósito diante de Deus. E a gente só consegue isso quando a gente consegue fazer uma coisa. Uma coisa de um homem que um dia foi príncipe e que se tornou literalmente um escravo para ver a glória de Deus fez. E o nome desse homem é Moisés. E eu quero falar um pouco sobre ele nessa noite, amém? Amém. A palavra fala que Moisés, quando saiu do Egito, em um dado momento ele chegou para Deus e disse, Senhor, não sairemos daqui se o Senhor não for conosco. E se não bastasse mais, Moisés falou, Senhor, eu quero ver a tua glória. Amém? E os irmãos ministraram aqui, eu quero conhecer Jesus, né? Eu quero conhecer Jesus, eu quero ver a sua glória. E qual que é a diferença? Moisés conheceu ao Senhor, lá em Êxodo capítulo 3, quando ele fala, o que eu vou dizer para o povo? Quem eu vou falar que está me enviando para dizer essas palavras? E Deus fala para ele, diz que o eu sou, que sou, te enviou. Moisés o tempo inteiro teve curiosidade de saber quem era Deus. Em Oséias capítulo 6 ele diz o que? Sigamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E antes ele diz, o Senhor despedaçou, o Senhor feriu, o Senhor abriu e o Senhor fechou a ferida. O grande problema meu e seu é que em algum momento, e você talvez não queira assumir isso, eu também não iria assumir, e confesso que não assumiria até uns minutos atrás, quando eu estava vindo para cá, quando o Espírito Santo ministrou no meu coração, é que às vezes colocamos em dúvida quem é Deus na nossa vida. Não, pastor, pelo amor de Deus, sou batizado, eu até tenho cargo eclesiástico. Amém. Só para te lembrar que Satanás era um querubim ungido. Muito mais que um pastor, muito mais que um presbítero, muito mais que um apóstolo. Mas até ele colocou em questão quem era Deus. E grande foi sua ruína. Jeremias 29:11, o Senhor disse o que? Eu bem sei o pensamento que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Deus precisou lembrar para o povo sofrido quem era Deus, porque no momento do sofrimento eu e você esquecemos quem é Deus. E Deus precisou falar para eles. E eles não estavam vivendo um momento nada agradável. Eles estavam vivendo um período que já estava profetizado que seria de 70 anos de cativeiro. Muitos não iriam sobreviver, muitos não iriam sair vivos. Muitos sabiam que pela sua idade iriam morrer no cativeiro. A expectativa era que os mais jovens pela conta, se não morresse por algum outro problema, iriam sair do cativeiro, mas a maioria ia ficar, porque já sabia que não tinha mais tempo, já não tinha mais 70 anos. Nós hoje sabemos a expectativa de tempo que nós temos. Nós já somos uns 50 a mais. Dificilmente vamos viver mais 50 anos. Até porque o Salmo diz que o que passar disso, pastor, é enfado e cansaço. E eu não estou aqui a fim de ficar andando de andador nem dar trabalho para meus netos. Também quero os vê-los, mas eu sei a realidade. Que a nossa geração não vive tanto.
Eu não vou ter o mesmo vigor que Josué teve, né? Que Caleb teve, aleluia, com 85 anos. Então, se o Senhor já me levar por aí, já está de bom tamanho. Então, alguns sabiam que já não dava mais. Mas Deus veio e confortou o povo num momento de grande dificuldade. Porque há uma necessidade de você saber quem é o Deus a quem você serve. E eu me maravilho porque Moisés falou: eu quero saber quem é o Senhor. E Moisés o tempo inteiro quis saber quem era Deus. Mas Moisés viu milagres. Moisés viu os milagres, os sinais que o Senhor fez no Egito. E algumas pessoas estão satisfeitas pelos sinais e querem os seus sinais. Só querem sinais. Mas Moisés queria mais do que sinais. Ele queria conhecer o Deus dos sinais. Ele queria saber quem era o Deus dos sinais. Aí você diz para mim: pastor, mas Moisés foi príncipe. Moisés viveu bem, regaladamente. Então é fácil para Moisés entender que só a riqueza, só a fortuna não é o suficiente. Existe algo na alma do homem que precisa ser preenchido. Moisés, embora tenha nascido judeus, mas poucos esquecem que Moisés era um príncipe. No Egito ele era um príncipe. Foi criado pela filha de Faraó. Um homem que lutou pelo Egito como príncipe, era sua obrigação. E mesmo assim ele também tinha regalias como príncipe. Mas a Bíblia diz que ele escolheu ser maltratado com os judeus para experimentar uma glória muito maior ainda. E esse é o grande mistério, é o grande segredo de Moisés. Moisés estava com Deus, não somente pela recompensa, não pelo prêmio, mas pela presença. Moisés já entendia que tudo aquilo que o povo desejava, ter a casa própria, ter a sua terra, ter um nome, Moisés já teve tudo isso, mas sabia que existia algo que faltava dentro dele, que nada disso poderia suprir, e ele descobriu isso no eu sou o que sou. Por isso Deus se manifestou para ele, porque entre todos Deus poderia ter levantado qualquer outro judeu, mas por que um menino que se tornou príncipe? Deus colocou um agente infiltrado lá dentro. Não. O coração de Moisés é o coração que eu e você precisamos ter. A intimidade de Moisés é saber quem é o Deus a quem você está buscando. Esse é o grande diferencial. Para que tudo que Deus fala à luz da palavra, eu e você entenda que é necessário ser feito. Porque eu sei o pensamento que tem o seu respeito. Quando Satanás fala: olha, você está doente, está vendo aí o diagnóstico da enfermidade, está vendo aí a humilhação que você passou, eu sei o que Deus pensa a meu respeito. E ainda que esteja contrário, e ainda que eu estou saindo humilhado daqui, eu sei que esse não é o interesse de Deus. Eu sei que essa não é a vontade de Deus. Todo desaforo, toda afronta que eu passo, não é a vontade de Deus para mim. E quando você está convicto disso, não tem demônio que te tire da presença de Deus. Não tem asma, não tem dor de cabeça. E quando nós vacilamos, vamos ser bem sinceros, nós começamos a colocar em dúvida quem é Deus. É o que falta a motivação, que acontece com todos nós. E nós somos exemplo. Lembre-se disso, o pastor não é super-homem. É o que tira a motivação para chegar em um culto de quarta-feira cansado, um pouco atrasado, ou deixar de vir a alguns cultos de domingo. Ou a gente começa a achar um monte de problema, porque nós começamos a esquecer quem é o Deus na nossa vida. Verdade. Esquecemos qual é o Deus que nos tirou do vício, qual Deus que nos salvou. Começamos a enxergar o problema de agora, a situação de hoje, a dificuldade de hoje, o filho que está rebelde, a conta que não fecha no final do mês, o seu cônjuge que está te tratando mal, a humilhação do emprego, a promoção que não chega, um monte de coisa. Eu poderia dar uma lista enorme aqui. Você vai falar: pastor, eu vou até completar essa lista. Mas eu preciso saber quem é o eu sou. Aleluia. E preciso entender uma coisa, que como Moisés, eu e você também temos um chamado. Nós também temos um chamado. Vai colocar Jeremias 29:11 aqui, por gentileza? Não está funcionando. Não está funcionando? Amém. Amém. Nós vamos abrir. Amém. Jeremias 29:11. Só para nós lermos juntos. Jeremias 29:11. Deus fez necessário escrever para o povo lembrar quem era Deus na vida deles. Jeremias capítulo 29. A epígrafe é: carta aos exilados. Ponto. Exilado, alguém que está fora da sua terra. Exilado, alguém que está em um lugar que ele não queria estar.
Nenhum exilado é instalado de comum acordo, e nenhum exilado vive bem. O exilado é alguém que sofre o exílio como uma pena, amém? Como uma punição por aquilo que ele fez. E Israel merecia. Às vezes eu também e você merecemos. Mas é um tratar particular com Deus. Mas o Deus amoroso, poderoso, aquele que é o mesmo ontem, hoje e sempre, viu que era necessário confortar o seu povo. Porque Deus sabia e disse para ele que não era para não desanimar no exílio, não era para deixar de viver porque estavam em terra alheia, porque foram para lá de forma vexatória, porque suas casas foram queimadas ao fogo, muitos dos seus morreram, aleluia. Foi um processo de ocupação que durou muito tempo, nós sabemos disso, eles foram deportados e não foi uma única vez. Era notícia ruim atrás de notícia ruim. E cada vez que chegava um grupo de exilados, alguém queria saber: será que meu pai está no meio? Será que meu filho veio dessa vez? E às vezes a notícia: não, ele não está no meio, mas está morto. Então foi um período difícil. E alguns tinham consciência do problema. Mas quando a dor é tão grande, a gente até esquece da culpa. E começamos a perguntar: mas por que, Deus? Então Deus escreve dizendo no versículo 11, manda escrever: porque eu bem sei o pensamento que tenho a vosso respeito. Não diz o profeta, não diz o pastor, não diz o rei, mas diz o próprio Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vocês esperam. E qual é o fim que alguém espera numa situação de exílio? Voltar para a sua terra. Qual é o fim que você espera em um processo? A pastora falou aqui de processo, né, de uma causa na justiça. É que a justiça seja feita. Qual é o fim que você espera em relação a um problema de saúde? Eu preciso de saúde. E o propósito de Deus no processo todo é dar aquilo que você precisa. Mas não adianta me dar a vitória no processo, não adianta o Senhor me dar saúde, não adianta o Senhor me tirar do exílio e trazer de volta para uma posição, para um lugar, para uma zona de conforto, um lugar onde eu tenho um nome, se eu ainda continuo morto espiritualmente. Manassés precisou ser levado entre espinhos, humilhado até a terra dos seus inimigos, aleluia, para voltar a ser rei de novo, para ser restituído como rei. Já era rei, mas precisou passar por um processo, porque viveu uma vida abominável aos olhos de Deus. Um rei que queimava os próprios filhos vivos, que fez coisas absurdas, vindo de um pai que era um crente de bom exemplo. Deus não matou, e Deus não vai permitir que você morra. A pena para Manassés, pastor, era a morte, com certeza. Ele pecou de forma abominável. Deus permitiu a ele ser exilado, ser levado embora de forma humilhante, mas Deus o restituiu, porque no exílio, no processo, ele reconheceu, ele viu qual era o pensamento de Deus a respeito dele. Ele descobriu qual era o pensamento e o propósito de Deus na vida dele. Você precisa entender qual é o pensamento e qual é o propósito de Deus para mim nessa situação. Ponto. Você já calou a boca do diabo só aí. Volta a sua atenção para saber qual é o propósito de Deus nessa enfermidade. A pergunta é: quem pecou para que eu esteja assim? Porque eu não me lembro, Senhor, de ter pecado para ter feito isso. Eu não me lembro, Deus amado, de ter maltratado meu pai e minha mãe para ser tão maltratado por um filho. Eu não me lembro de ter prejudicado ninguém no meu trabalho, de ter passado ninguém para trás e tomar um chapéu do que eu estou tomando na empresa, tomar um chapéu do meu sócio. Eu nunca defraudei ninguém. Por que eu estou vivendo isso? Há um propósito. Porque Deus quer te colocar numa situação de privilégio muito grande. E a palavra de Deus é clara: aquele a quem muito é dado, muito vai ser querido. E talvez você não saiba, eu não sei, mas o meu caráter não está pronto para ser um padrão. Meu caráter não está pronto para ser um pai. O meu não estava pronto aos 22 anos, mas eu me tornei pai. A partir do momento que tem filho, é pai. Não importa quantos anos tem. Então, algumas coisas você quer, Deus quer te colocar na mão, mas você não está pronto. E é muito ruim ter. Pior do que não ter, eu aprendi isso, pior do que não ter algo, é ter algo e perdê-lo. Porque quem já provou do gosto,
vai sentir falta. Quem já provou de uma determinada comida vai sentir falta desse prato. E quanto mais falta ele sentir, mais angustiado ele vai ficar. Então, algumas coisas eu e você ainda não provamos porque não estamos prontos. E Deus fala: se eu entregar, ele perde. Se eu entregar, ele estraga. Então eu preciso preparar. Eu preciso lapidar. Eu preciso tratar com ele. Porque nós esquecemos de um dos atributos de Deus. Que Deus é oleiro. E nós somos barro. Ainda com toda a glória, ainda que o nosso nome e a nossa conta bancária seja boa, em alguns casos, mas ainda somos barro. E precisamos ser moldados. Porque a excelência de Deus está no vaso de barro. O apóstolo Paulo diz que a excelência de Deus está no vaso de barro, para que a glória seja de Deus. E aí uma frase que eu falei esses dias atrás: é melhor ser um vaso de barro na mão de Deus do que ser um troféu de ouro na estante do diabo. É melhor ser moldado, quebrado, reconstituído por Deus, para poder guardar a glória dele. Porque a glória que Moisés queria ver de Deus só podia ser guardada no vaso de barro. Moisés, como príncipe do Egito, jamais ia poder ver Deus pelas costas como ele viu. Moisés, um pedacinho de Deus, pela fenda da penha, pela rocha, ele viu um pedaço, a glória de Deus passou por ele, e esse homem nunca mais foi o mesmo, nunca mais foi o mesmo. O pouco que Moisés viu de Deus fez com que ele fosse um homem totalmente diferenciado. Aleluia. Ao ponto de Deus tomar ele para si, ao ponto de o corpo dele ser tomado, ao ponto da face dele resplandecer. A gente jejua até perder o fôlego. E Moisés ficou na presença de Deus e a glória de Deus resplandecia no rosto dele. Moisés não precisava de terno, de gravata. Moisés não precisava mudar o tom de voz para parecer que era crente. Moisés resplandeceu a glória de Deus por muito tempo. É fato que foi uma glória temporária, mas Moisés mostrou a face de Deus. Resplandeceu a glória de Deus. Porque ele desejou uma coisa: conhecer a Deus. Ele chegou perto de Deus e olha o que ele viu: foi Deus passando de costas rapidinho. Imagina se ver a glória. O que eu e você estamos desejando? Pastor, eu estou bem. Me falaram alguns anos atrás que eu ia ser pastor. Hoje eu sou pastor. Se cumpriu. Me falaram uns anos atrás que eu ia ter uma casa. Pastor, e não é que eu consegui essa casa? Amém. Mas é só isso que você deseja? Então você ainda não conhece a Deus. Você ainda não conhece o Senhor. Porque se o seu desejo é somente ser um pastor, se o seu desejo é somente ter algo material, na primeira prova você vai questionar quem é Deus. Deus me constituiu pastor para passar por isso? Deus me deu uma casa para ter um vizinho atribulado desse? Quantas pessoas estão reclamando da vizinhança? Mas essa casa bem nesse lugar? Não, Deus me deu essa casa, Deus me colocou nesse lugar, porque Deus tem propósito. E se o vizinho atribulado está aqui com essa música do inferno, 3 horas da manhã bem alta, é porque ele precisa de salvação. Eu vou lá e jejuar por esse atribulado. Eu sei que eu não estou aqui por acaso. O Senhor me constituiu pastor, mas eu passo tanta luta, tanta dificuldade, tanta gente me abandona, é tanta crítica, é tanta gente descendo a lenha, é porque tem um propósito maior ainda. Eu preciso mostrar Jesus para as pessoas. Porque quando chegar o momento que nem eu, nem o Senhor, nem ninguém aqui precisar pregar para mostrar Jesus, é sinal que a gente já conhece muito de Deus e que nós também já estamos resplandecendo a glória do Senhor. Aleluia. É que conseguimos ver Deus, uma pequena parte de Deus passou por nós e nós conseguimos contemplar. Essa é a grande diferença. Por isso, sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. O que é seguir e prosseguir? É começar um propósito e continuar batendo naquela tecla. Eu não vou desanimar enquanto eu não conhecer a Deus como Moisés conheceu. Enquanto eu não for motivado para vir para a igreja só por causa de uma campanha. Quando eu não precisa ser mais motivado para ir ao culto, porque agora eu estou consagrado a um determinado cargo. E agora eu tenho que ir. E agora, enquanto eu não precisar mais vir ao culto, porque naquele dia eu canto, porque naquele dia eu prego, porque naquele dia eu vou fazer alguma coisa. Não. Eu preciso seguir e prosseguir a conhecer a Deus. Para a motivação é conhecê-lo. Para estar diante de um juiz, como a pastora falou, até lembrei da parábola do juiz Iníquo, né? Um juiz cascador, e chegar perto dele com a mão no
maturidade. E lembrar que é apenas um homem. E que se ele encher muito o saco, me perdoe a palavra, Deus dá uma AVC dele e cai tudo aqui na minha frente. E acabou a glória do homem. Porque Isaías falou, o apóstolo Pedro também disse, que todo homem é como uma erva. E a glória do homem é como a flor da erva. Cai-se a erva, murcha-se a erva e cai a flor. Se murchar, ou seja, se perecer o corpo, a glória do juiz, a glória do advogado, a glória do pastor, a glória do patrão vai embora. É essa tranquilidade que eu tenho que ter, é não temer a ninguém, é respeitar, mas é saber que o Deus que me chamou é muito mais do que qualquer outro homem. E amado, deixa eu te falar uma coisa, o ser humano, e principalmente pessoas desses cargos aí, eles conseguem ver o medo, eles conseguem ver se você está devendo alguma coisa, só de olhar na sua cara. Então você chega com confiança, porque eu sei em quem eu tenho Cristo. Eu sei em quem eu tenho Cristo. E ainda se o parecer do juiz não for favorável, todavia me alegrarei no Senhor. Porque aí, pastor, Abacuque 3,17 só não é mais uma frase feita e bonita no meu coração, não. Passa a ser uma realidade. Eu não preciso ver a figueira florescer. Eu já não preciso mais ver o produto da vide. Eu já não preciso ver se o campo está cheio de animais, se o campo já está cheio, se o celeiro está abarrotado, entendeu? Eu todavia me alegro em Deus. E coisa boa não é viver Abacuque 3, e só pode viver Abacuque 3,17 alguém que segue e prossegue em conhecer a Deus como Deus. Esse é o conselho de José: sigamos e prossigamos em conhecer a Deus. Deus já manifestou sua vontade, eu tenho bom pensamento ao seu respeito, mas eu estou sendo defamado, pastor. Mas como falo da minha vida? Já estou falando até dos meus descendentes, até dos meus antepassados já fazem fofoca. Meu bisavô, meu tataravô, que ninguém conheceu, já falaram que ele não prestava, que eu sou assim. Não, deixa falar o que quiser. O que importa é o que Deus pensa ao teu respeito. Uma coisa que o diabo faz, eu vou falar para vocês porque eu já senti isso, eu já passei por isso, é falar: acho que Deus errou quando me escolheu. Você pode achar isso absurdo, mas eu já pensei. Porque além das coisas não darem certo, você começa a examinar as escrituras, pastor, e fala: peraí, eu estou muito longe de ser um homem que a Bíblia diz que eu tenho que ser. Eu estou muito longe de ser esse homem, né? Eu estou muito longe de ser o Batuel, o homem de Deus que a Bíblia fala. Porque eu ainda penso, porque eu ainda falo, em algum momento eu ainda ajo como alguém que não conhece a Deus. Não. Hoje bateu na porta errada. E se você, agora quando você conhece a Deus, você vai lembrar o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 1. Que Deus escolheu as coisas loucas e vis e desprezíveis, e as que não são, para confundir as que são. Você tem que dizer para a circunstância, para o inferno: a maior prova de que eu sou escolhido de Deus é que eu sou vil, desprezível e eu não sou nada. Diante de Deus eu não sou nada. Um homem, como o apóstolo Paulo fala: miserável homem que sou. Um sujeito que a sombra, os lenços dele curava. Um homem que pregou para meio mundo, para feiticeiro, para bruxo, para meio complicado, e no final do conto fala: miserável homem que sou. O bem que eu quero fazer não faço, mas o mal está diante de mim o tempo inteiro. E a sua graça, Deus, é que realmente me basta. Nós estamos para findar um ano e precisamos entender isso. Eu realmente conheço quem é o Deus a quem eu tenho servido? Eu tenho seguido e prosseguido em conhecê-lo? Ou os contratempos estão me tirando quase da presença dele? Ou já até me tirou, mas eu ainda vou para a igreja por simpatia ao pastor, eu ainda vou para a igreja em simpatia ao líder do louvor, eu vou à igreja ainda em simpatia ao líder do grupo de oração. Ou seja, eu estou no automático. Porque quando eu paro de pregar Cristo para as pessoas ao meu redor, quando eu paro de testemunhar Cristo para as pessoas ao meu redor, eu já não estou mais sendo cristão. Eu já não estou mais cumprindo. Porque quando você tem certeza de alguém, você fala dele com uma emoção, não é? Você fala dele com uma ênfase. Você fala dele de uma maneira que é incrível. As pessoas falam: poxa, é tão apaixonante ver ele falar de Cristo, que deu vontade de virar crente. Pelo menos no fim de semana, eu vou com uma Bíblia debaixo do braço. Eu quero sentir o que esse cara sente. Eu quero sentir o que essa mulher sente. Sabe por quê? Porque ele conhece.
está namorando e está apaixonado, fala, meu Deus, eu conheci a pessoa que eu queria. Deus mandou com a cor do olho, com a cor do cabelo, até aquela pintinha, aquela discreta no rosto ela tem. Até aquele jeitinho de andar essa pessoa tem. Você fala com uma empolgação tão grande. Você está tão... E essa pessoa mostra tudo, tem tudo que você queria. Porque quando eu conheço a Cristo, eu descubro que tudo que eu queria estava nele. Porque a palavra diz que ele expressa a imagem e esplendor da glória de Deus. Aleluia. Cristo expressa a imagem e esplendor da glória do Deus Altíssimo. Aleluia. Tudo em Cristo revela Deus Todo-Poderoso. E quando eu conheço Ele dessa forma, e eu cheguei, a gente chega nesse estágio, e tem que prosseguir mais. Agora eu não quero mais do que isso. Jó passou o que passou, mas disse o quê? Antes eu conhecia Deus e ouvi falar, mas eu paro com isso, ele com ele andar. Mas essa vontade Moisés já tinha lá no início. Eu não vou andar nesse deserto se o Senhor não andar comigo. Não importa se o caminho vai ser longo, não importa as dificuldades, eu só ando se o Senhor andar comigo. Qual é o seu interesse? Com quem você quer andar? Quem você quer conhecer? Porque conhecer a vida do meu pastor, conhecer a vida dos meus irmãos não é difícil. A internet me ajuda. Digita o CPF dele, sei a história dele todinha. Mas é apenas um homem que precisa de Deus. Somos homens que precisam de Deus como você precisa. Quer conhecer a Deus? O segredo está aqui. Deus continua querendo o meu bem. Isso é o que basta. Ainda que me falte muita coisa, a vontade, a boa, perfeita e agradável vontade de Deus está ao meu favor. E eu sei que no tempo certo, Ele se levantará em terra ao meu favor. Amém. Na verdade, Ele já está de pé. Mas quando aquela frase lá no livro de Gênesis, Deus se lembrou de Noé. Quer dizer que Deus esqueceu de Noé aquele tempo inteiro na arca? Opa, peraí, eu coloquei um sujeito lá numa arca, a esposa com os filhos e um monte de bicho. Onde que ele está? Ah, agora que eu me lembrei, né? Eu acabei o mundo, mas deixei um cara vivo lá. Não. É que quando Deus manifesta o agir dele ao nosso e torna público, quando Ele torna público o propósito dele ao nosso favor, mostra que Deus está aí conosco. Só que nós já conhecemos isso. Nós já sabemos que não é necessário Deus, aleluia, me abençoar para ter uma casa grande, me abençoar com bens materiais para provar que Deus é na minha vida. Então, meu amado, o nosso pecado é muito mais severo. Temos que tomar muito cuidado. Porque tendo ou não tendo, Deus continua sendo Deus. Se Ele achar que deve manifestar, que as pessoas precisam ver a minha prosperidade, amém. Mas se eu tiver que continuar vivendo uma vida simples, isso não faz diferença alguma. Deus continua se lembrando de mim. E qual é a parte que Deus se lembra de mim? Que a misericórdia dele se renova todas as manhãs. Amém. Glória a Deus. Acabou. Meu Deus. Aleluia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. E elas se renovam todas as manhãs. Aleluia. Glória a Deus. Que pecado eu levantar e não glorificar a Deus de manhã e falar, Senhor, muito obrigado pelo fôlego de vida. Aleluia. Muito obrigado pelo leito de repouso. Muito obrigado por eu estar de pé. Está chovendo, vou subir a pé para pegar o ônibus, mas sou, Senhor, muito obrigado. Porque tem gente dentro do hospital agora no leito, que daria tudo para levantar daquele leito e subir a rua que eu vou subir, sem guarda-chuva, a pé, chegar no olhar do mundo, só para ter o gosto de chegar e descer na porta do emprego e começar a trabalhar. Glória a Deus. Temos mais do que merecemos. Aleluia. E a gente precisa começar a reconhecer isso, igreja. A igreja precisa reconhecer e glorificar, porque eu duvido do Satanás tirar a minha alegria e a sua, quando estamos motivados. Verdade. Motivado. Deus te levanta no meio do povo, você põe a mão no enfermo e ele é curado. Agora, desmotivado, você vai ficar tão mais enfermo do que aquele que está no leito. Amém? Parece que a igreja se coloque de pé. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Aleluia. E eu não me atrevo a querer acrescentar nada. Que eu possa entender, que a igreja possa sair daqui e entender que nós temos que saber quem realmente é Deus. E não é simplesmente seguir, é prosseguir, é persistir. Deus falou para Josué: esforça-te e tem de bom ânimo. Deus sabe o quanto você vai desanimar. Deus não errou.
persiga, continue. Mas aonde eu errei? Aonde que eu errei? Eu preciso perguntar, onde foi que eu acertei? Eu acertei quando aceitei Jesus. Quando eu entendi que Deus tem um propósito na minha vida e que Ele escolheu um homem pecador, um homem cheio de problemas, um homem cheio de dilemas, um homem cheio de fraquezas. E a própria Bíblia disse para mim: olha, escuta aí, fuja da aparência do mal, porque embora você me aceitou, você ainda tem fraquezas, você ainda é limitado. Então, que é um conselho? Se desvia de alguns amigos, se desvia de alguns lugares, deixa de assistir algumas coisas, para de ouvir outras, foge da aparência do mal. Pode parecer ridículo, mas você não é forte, irmão. Você já não é um crente de 10, 20 anos. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína e a altivez precede a queda. Mantenha-se na humildade, reconheça seu limite. Agora, eu sou limitado, eu posso ficar depressivo, eu posso ficar angustiado, eu posso ficar ansioso, mas Deus é todo poderoso. Ele é poderoso para me livrar. Eu posso cair no leito amanhã, mas Deus é poderoso para me levantar no dia seguinte. Eu posso amanhecer falido amanhã, mas Deus é poderoso para me suprir as minhas necessidades até o dia que Ele me exaltar. Eu posso murchar como a erva e a minha glória cair. Eu posso ficar sem amigos, mas Deus é poderoso para me guardar. Eu posso até morrer, mas Deus pode e já pode chamar-me pelo nome e me tirar das trevas, porque espiritualmente Ele já fez isso. Nós éramos Lázaros, e a palavra fala que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, para o reino do Filho do seu amor. Eu vivo no reino de Deus. Dá para entender? Você não vive no mundo, nós estamos no mundo caótico, mas espiritualmente nós vivemos no reino de Deus. Aleluia. Sabe o oásis no deserto? É o reino de Deus. O mundo inteiro está no deserto perecendo. As pessoas estão com sede, com fome, querem buscar Deus em tudo quanto é lugar, querem alegria de tudo quanto é jeito. Nós já encontramos a felicidade, já encontramos o bom amigo, já encontramos o bom amigo Jesus Cristo, o nosso verdadeiro amigo. Nós já temos o pão da vida. As pessoas têm fome, nós temos o pão da vida todos os dias. As pessoas têm sede, nós já temos um manancial de águas vivas. Ele falou que faz fluir de nós. Nós já não precisamos mais do balde da corda, já não precisamos mais ir ao poço, porque o Senhor nos faz de nós uma fonte, já faz gerar. Essa fonte está dentro de você, irmão. Mas Satanás está entulhando como fez com as fontes, está entulhando, enchendo de um monte de sujeira como fizeram. Entendeu? É tempo de cavar isso de novo, falar: eu tenho fontes de água viva aqui. Mas eu, depressivo, preocupado e ansioso, é você mesmo, do jeito que está. Você precisa saber que você é muito mais do que isso. Você não é um homem fracassado, não é um homem triste, frustrado. O diabo só vai lembrar o que você não conquistou terrenamente. Ele nunca vai lembrar das mansões celestiais que estão reservadas para você. Ele nunca vai lembrar que vai chegar Apocalipse 21:4 se você encerrar a carreira firme com Cristo, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem ranger de dente, nem clamor, que você nunca mais vai clamar pela vida de ninguém, você nunca mais vai clamar pela comida, você nunca mais vai clamar por uma porta de emprego, você nunca mais vai clamar pela saúde, porque o Senhor já fez nova todas as coisas. Você já venceu em Cristo, você já venceu em Cristo Jesus, porque você conheceu o Deus que você serve. Quero orar, já vou passar para os amados irmãos. Vamos orar? Glória a Deus. Deus amado e Deus querido, Sim, Deus. o semeador saiu a semear. Nós somos o semeador, que estamos dispensando a sua semente, quisemos semear a tua semente. Cada vez que nós pregamos, cada vez que nós louvamos aqui, nós estamos semeando a tua boa semente. Mas nós sabemos, ó Deus amado, que essa semente ela cai pelo caminho, e ela cai em vários tipos de terrenos. E alguns deles, ó Deus amado e Deus querido, as aves de rapina tentam comer essas sementes, tentam tirar essa semente. Aqui há muitos corações que representam vários tipos de terreno, mas que essa semente, ó Deus amado e Deus querido, venha passar pelo superficial desse terreno e venha encontrar a terra fértil, porque no fundo desse coração, ainda que seja cheio de pedregagem, ainda que seja cheio de espinhos, ou seja, cheio de preocupações com as coisas do dia a dia, ainda há uma terra firme por baixo, há uma terra fértil, ó Deus amado, que essa semente consiga alcançar o mais profundo do coração desse homem e dessa mulher,
que ouviu essa mensagem hoje e que tem ouvido todas as mensagens que têm sido pregadas aqui. Porque o Senhor, pela sua misericórdia, continua trazendo semeadores. O Senhor continua levantando semeadores, ó Deus amado e Deus querido, semeando a boa palavra do Senhor. Ela tem sido semeada pelo caminho. É o dia a dia desse irmão, é a nossa caminhada, Deus amado e Deus querido. E que essa semente venha dar o fruto, e que possamos lembrar, ó Deus amado e Deus querido, no dia da adversidade, quem é o nosso Deus. E que não estejamos acomodados pela cura da asma que tivemos. Não estejamos somente acomodados, ó Deus amado, pela porta de emprego. Precisamos seguir e prosseguir e conhecer muito mais ao Senhor, porque o Senhor não é somente um Deus que cura de uma enfermidade. O Senhor não é somente um Deus que abre porta. O Senhor é muito mais do que isso. E quando nós entendemos esse processo, nada mais nos abalará. Nunca mais seremos abalados. Jamais seremos abalados. Que eu possa entender isso, que a amada igreja possa entender isso, e que o adversário de nossas almas não roube isso do nosso coração, que a opinião das pessoas não roube isso, que as circunstâncias que nos rodeiam nos roubem disso, que nada venha frustrar, porque nada pode frustrar os teus planos, a não ser a nossa dúvida, a não ser o questionamento que colocamos. Que a partir de hoje, perdoa-nos, ó Deus amado, todas as vezes que nós questionamos o Senhor, todas as vezes que nós questionamos o teu caráter, quando nós duvidamos, quando nós, por atitudes, deixamos de buscar a tua face, quando nós nos acovardamos em algum momento, porque as nossas atitudes foram mais do que as nossas palavras, e todos nós, em algum momento, Senhor, vacilamos os nossos pés, mas o Senhor é aquele que firmou os nossos pés sobre uma rocha. O Senhor é aquele que nos tirou de um lago de charco horrível e firmou nossos pés sobre uma rocha. Obrigado, Deus amado, Deus querido. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo. Nos ajuda a ser a diferença, a falar do Senhor com uma disposição e um ânimo invejável, ao ponto de despertar curiosidade no ateu mais convicto da face da terra, ao ponto de converter aquele que está na falsa religião com todo o seu radicalismo. Ajuda-nos, Senhor. Queremos ter a alegria de Moisés, queremos ter a certeza que Moisés teve. Sabemos que teremos provas como ele teve, mas nós queremos ter a certeza, porque as provas são fatos. Nós queremos ter a mesma certeza de Moisés, de não nos contentarmos apenas com o prêmio, com a recompensa de te servir, mas querer muito mais do que o que está agora, o que podemos conquistar nessa terra. Seja essa a nossa vontade, seja esse o nosso propósito, para que possamos dar a mão para o pastor, para que possamos dar a mão para o líder do ministério, das crianças, das senhoras, do louvor, e fazer essa obra com muito ânimo, com muita empolgação, para quando convidarmos alguém para vir para a igreja, convidarmos com o brilho dos olhos, ainda que a nossa face não resplandeça a tua glória, mas que haja um brilho no nosso olhar quando falamos que o Senhor é bom. Vão ouvir da tua boca quando você falar o Senhor é bom, elas vão sentir algo diferente, porque agora você não fala o Senhor é bom de forma automática, você agora fala o Senhor bom de toda a convicção do seu coração, porque eu falo: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Que não haja espaço mais para dúvida, do pleno, do mais íntimo, do âmago da tua alma, você possa falar do Senhor de uma maneira, ainda que seja até poética, não interessa. Vou falar que você é bitolado, vou falar que você é fanático, eu não estou nem aí. Mostra o seu amor, aprenda, descubra o que é amar a Cristo, o que é amar a Deus acima de todas as coisas. Eu preciso entender isso e viver isso. Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Então empenha a força nisso, seja a sua e a minha oração. Eu quero amar o Senhor acima de todas as coisas, acima das minhas dúvidas, acima das minhas limitações. Eu quero te conhecer. Amém? Amém, igreja? Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela oportunidade.
Isso acontecia muito nos evangelhos, né? E falta isso para nós realmente. Você vai ver que a maioria dos milagres que aconteceram, o contexto do milagre dizia assim: e ouvindo falar de Jesus, né? Então, quem falou de forma convicta, né? Você vê que aquela mulher do fluxo de sangue, ela ouviu falar, e pelo que ela ouviu, ela disse, tipo assim, se ele é tudo isso mesmo, basta que eu toque na orla do vestido dele. Quem falou, mostrou um Jesus tão glorioso, que ela falou, basta eu tocar na orla. Então, amados, nos ajude. Qual a diferença dos 10 dias de aniversário da igreja para as campanhas de quarta-feira? Sabe qual a diferença? É que nós nos empolgamos nos 10 dias. E às vezes não nos empolgamos na campanha. Então nos ajude, por favor, porque eu não preciso de empolgação. Essa fase eu já passei. Porque eu acostumei a dar aula para 2 alunos. Se tiver 2 ou tiver 2.000, eu dou a mesma aula. Eu não preciso disso, graças a Deus. Amém? Não preciso, sério. Mas as pessoas precisam. Então não são só nós, são as pessoas. Então vamos fazer um banner da campanha. Se nós não ganharmos quem está na igreja, como que nós vamos ganhar quem está fora? Então chame os irmãos da igreja e fala, irmão, está tendo um culto de quarta, fala igual o pastor falou, irmão, você está perdendo, irmão. Você está perdendo. Se for necessário, a gente traz um cafezinho depois, não tem problema. Você está entendendo, irmão? Mas está em nós isso. Se nós formos religiosos, todo mundo vai ser religioso. Amém, irmãos? Porque religioso não é o fanático. Não. Religioso, às vezes a gente fala religioso, mas religioso é o fariseu. É o morno. É o que vem por vir. É o que vem adora por adorar. Esse é o religioso. É o fariseu. Amém, amados? Então, irmãos, fale dessa campanha. Fale em nome de Jesus. Fale, irmão, nossa, está melhor que os 10 dias, dos 10 anos da DEC. Porque eu não preciso, mas as pessoas precisam. Chama vizinho, chama um parente. Amém, amados? Amém. Sexta-feira agora nós vamos começar o estudo de Romanos. Amém? Romanos ganhou aí os irmãos. Irmãos, uns estavam em Coríntios, outros em Romanos, mas deixa eu falar, eu particularmente prefiro Romanos, porque Coríntios, Paulo vai falar muito sobre sabedoria. Então ele chama de ciência, ele chama de conhecimento, mas é tudo a sabedoria, porque ele está falando com os gregos. Então, ali ele está batendo na sabedoria dos gregos. E Romanos, irmãos, ele vai trazer uma estrutura para nós que vai mudar. Romanos é o meu livro de cabeceira, tá? Romanos, ele vai mudar, porque ele vai falar do velho homem, ele vai falar do novo, ele vai falar da vida no espírito, ele vai falar da carne, ele vai falar da lei, ele vai falar de muita coisa que vai trazer uma estrutura espiritual para nós muito grande. Amém, irmãos? Amém. Então nós vamos começar aí pela maioria do estudo de Romanos e vai ser uma bênção. Amém, igreja? Amém. Dita essas coisas, volto a dizer, fale da campanha, fale o que Deus está fazendo. Não joga em mim, joga naquele que pode curar, irmão. Ele vai curar, ele vai restaurar, ele vai batizar, ele vai transformar, porque eu creio que ele vai fazer essas coisas. Amém, irmãos? Em nosso meio, em nome de Jesus. Querido Deus, nós te louvamos, te agradecemos e te exaltamos, ó Pai. Obrigado pela tua palavra, por essa campanha que ainda vai vir, ó Deus. Por essa palavra que o Senhor nos falou nessa noite, meu Deus amado, Deus querido, a respeito de Moisés, meu Deus amado, apenas daquilo que ele viu, do pouco que ele viu, ó Pai do Senhor, do pouco que ele te conheceu, Senhor, mas Moisés, ó Deus amado, foi chamado, Pai querido, Senhor, para estar ali, ó Deus, no monte da transfiguração. Pai querido, Moisés representa a lei, Moisés foi um homem que conheceu o Senhor face a face. Pai querido, em nome de Jesus, que nessa geração o Senhor levante Moisés, o Senhor levante muitas mulheres, ó Pai, homens, jovens, que queiram conhecer ao Senhor e que esse desejo esteja acima de todos os desejos, ó Pai. Senhor, assim nós oramos e descansamos e nos regozijamos nessa palavra.
palavra, continua abençoando o teu servo, continua abençoando aqueles que estão na frente dessa campanha, Pai, em o nome de Jesus. Assim nós oramos e te louvamos, e que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja e permaneça com a igreja do Senhor, e todos digam amém. Vai louvar o Senhor com mais um hino, amém?